amigo, minha amiga. Que bom que você se conectou mais uma manhã conosco. Você que está fazendo aí aquele café gostoso, já preparando o seu almoço. Que bom que você decidiu fazer tudo isso na sua casa, mas louvando a nosso Deus, amém? Não é verdade, Kelvin? Amém, é verdade. Nós vamos iniciar o nosso culto louvando o nosso Deus com o hino do cantor cristão que diz Castelo Forte. Música velha? Claro que não. Nós temos aprendido que não existe música antiga, e sim músicas eternas, feito pelo Eterno. E ela é baseada em Salmos 46, sabia disso? Martim Lutero, quando fez essa música, ele estava iniciando o evangelho vivo e de verdade. E lá no Salmos 46 diz assim, que nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, presente na angústia. Esse é nosso Deus. Mas para louvarmos com essa música não pode ficar sentado. Então vamos ficar em pé? Vamos lá? Vamos louvar ao nosso Deus e declarar que Ele é o nosso castelo forte. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder
forte, aquele no qual encontramos refúgio, é a nossa fortaleza. Que você possa, meu querido, viver essa palavra nesta manhã, esse início de semana, porque grandes coisas estão por vir. Na verdade, grandes coisas já estão acontecendo aí na sua casa, no seu trabalho, na sua família, aqui no meio de toda a equipe, nessa transmissão online. Mas eu quero te pedir que a sua mente, que o seu pensamento esteja em Cristo Jesus, aquele que garante um futuro maravilhoso, onde Ele tem o controle de todas as coisas. Seja o que for que você esteja passando, entregue a sua vida por completo. Se lance nos braços do Senhor, que lá é o seu refúgio. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas hão de acontecer aqui, na sua casa, onde você estiver. Deus está buscando você, falando com você, quer adentrar ao seu coração. Nós vamos agora colocar diante de Deus, porque sabemos que Ele já está ouvindo, mesmo antes de nós pedirmos. Então eu queria convidar você a que nós adoremos ao Senhor, colocando diante dEle as nossas alegrias, porque muitas coisas e grandes estão por vir. Que Deus nos abençoe a cada instante, e o nosso pedido é que eu e você possamos a cada dia olhar para a cruz, para o Senhor que verteu o seu sangue na cruz e nos livra e nos purifica de todo o pecado. Então, não se preocupe com a dificuldade, preocupe-se em colocar esta dificuldade, colocar esta alegria diante do Senhor, porque grandes coisas
Deus fez, faz e fará por nós. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e elevar o seu pensamento a Deus. Nós vamos buscar ao Senhor, tá? Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que independente de cada um de nós, independente do que vai no nosso coração, Tu tens um amor tão profundo, Pai, que providencia para nós, ainda que não mereçamos, a morte do Teu Filho na cruz, o sangue dele que verte para nos purificar de todo pecado. Entra na nossa casa, Senhor, entra na nossa vida, faz morada em nós, Senhor, e faz-nos estar na Tua presença para a honra e glória do Teu nome. Visita, Senhor, cada lar que está agora conosco Te adorando, que eles possam sentir a Tua presença poderosamente e possam ser impactados pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu querer, pelo Teu amor, graça e misericórdia. Muito obrigado por este privilégio de nesta manhã estar adorando a Ti, Senhor, e nos auxiliar cada dia mais enxergarmos, ouvirmos e entendermos o Teu querer. Cada dia mais nos leva, Senhor, mais perto de Ti. Guarda todos que nos ouvem, guarda todos que estão conosco. Faz com que, Senhor, cada um deles possa ter das mais ricas bênçãos vindas dos céus. Abre portas onde elas não estão abertas e fecha aquelas que precisam ser fechadas para a honra e glória do Teu nome. Purifica cada um com Teu sangue. Em Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos, agora e sempre, Pai. Amém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se ainda não aconteceram, creia, porque Deus é por nós. Que bom que você está aí nesta manhã, mais uma vez cultuando o nome do Senhor Jesus junto com a gente. Nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça. Irmãos, se você ainda não curtiu e não compartilhou os nossos cultos, as nossas celebrações, faça isso lá no Facebook e no YouTube. Abençoe o irmão. O outro recado que nós temos é que ainda nós estamos no Outubro Rosa e que nós temos que louvar a Deus com o nosso corpo e que nós temos que zelar, cuidar dele, porque o nosso corpo foi dado pelo Senhor e nós precisamos nos cuidar. Então, cuide-se, irmã, valorize, louve a Deus com o seu corpo, seja saudável. Irmãos, ontem foi o encerramento da série da IBAG Kids Jesus é. Aconteceu aqui, depois de muitos meses, um culto presencial só para as crianças. Foi uma festa linda. E muitas crianças estiveram aqui, muita alegria, muitas emoções. Foi uma grande festa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A gente pede que todos os que nos acompanhem continuem acompanhando pelas redes sociais quanto às nossas celebrações. A gente está com o culto presencial em Canoas no domingo pela manhã às 10 horas. Aqui em Cachoeirinha a gente está com os cultos às 17 e às 19h30 presenciais. E online a gente continua com a Quinta da Resposta. O culto online às 19h30 no domingo. E também no domingo de manhã, online, a gente está estudando o livro de Atos. Que você possa desfrutar da palavra de Deus, cultuando o nome do nosso Senhor Jesus, presencial ou online. Irmãos, agora a gente vai passar para um outro momento do nosso culto, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor nos ensina, lá na palavra de Deus, em 2 Coríntios, que aquilo que a gente semear, a gente vai colher.
se a gente semear pouco, nós vamos colher pouco, e se a gente semear muito, nós vamos colher muito. Então, que você participe deste momento com muita alegria e obedecendo a palavra do Senhor. Que tudo que a gente tem é porque Deus nos deu. Então, que a gente possa lembrar disso e trazer os dízimos na casa de Deus para que haja mantimento na casa do Senhor. Isso nós devemos ser obedientes e entender que isso é do Senhor. Que você possa participar deste momento. Enquanto nós estivermos cantando, vai aparecer aí na telinha a forma que você pode cultuar a Deus através do seu dízimo e das suas ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos a nossa vida. Nós queremos Te dizer, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és soberano, que Tu és lindo, ó Deus. E que não somos nada, Senhor, sem Ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo que temos. Muito obrigada, Senhor, porque na nossa casa não falta o pão. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tem nos abençoado de tal forma que também podemos abençoar os outros. Senhor amado, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração, que o Senhor esteja ouvindo o clamor, Senhor, daqueles irmãos, ó Pai, que neste momento passam por alguma necessidade. Ó Deus amado, que nós entendamos, ó Deus, que Tu és o Deus de tudo, Tu és o Deus de todo ouro, de toda a prata, Senhor, que nada foge do Teu controle. E que nós possamos, Senhor, estar sempre disponíveis, ó Deus, e obedientes à Tua palavra. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro Teu nome exaltar, porque grande és Tu, Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, porque grande grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. não há outro Não há outro igual a Ti. Deus é maravilhoso. Deus trabalha para que cada um de nós possa ter vida e vida em abundância. E é algo que nos deixa muito felizes.
é algo que invade o nosso coração de uma forma diferente. É algo que nos traz uma alegria, porque nós encontramos aquilo que faltava no nosso interior. E Jesus providencia isso de uma forma tão tranquila, que eu e você só precisamos seguir na direção da luz, que é Jesus. É uma maravilha, é um negócio que nem todos entendem dessa forma, mas todos aqueles que se direcionam para o Cristo entendem e compreendem pelo Espírito quão maravilhoso é eternamente estar com o Pai. Porque você aqui só está fazendo o início, só está começando, né? E na verdade isso é algo maravilhoso que vem já de há muito tempo, né? O Evangelho começou a ser pregado há muito tempo. A morte de Jesus Cristo na cruz é algo que marcou a história. E esse marcar a história tem relatos que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, que é o que nós estamos estudando já há 2 semanas, pelo menos. O pastor fez 1 e 2, depois o Rafael fez 3 e 4, e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre os capítulos 5 e 6 de Atos. Mas é interessante você notar que Atos dos Apóstolos só vão terminar quando Jesus Cristo nos levar para a glória. Então eu e você estamos tendo o privilégio de conhecer o ato dos apóstolos antes de nós e viver o ato dos apóstolos que estão conosco, para que os outros apóstolos à frente de nós possam seguir, conhecendo o ato primitivo dos apóstolos, promulgando, falando, anunciando, e nós estaremos crescendo nele. Então nós estamos vendo alguns detalhes sobre Atos. Eu queria convidar você a que primeiro nós buscássemos o Senhor, para que Ele possa ser o fiel daquilo que nós estamos comunicando, amém? Então eu quero convidar você a baixar sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus, te louvamos, Senhor, por esta maravilha, por este privilégio que é falar do Teu Evangelho, contar de tudo aquilo, Senhor, que já fizeste, que fazes e que farás ainda na vida de cada um de nós. Visita cada lar que está conosco hoje, atua, Senhor, de uma forma sobrenatural na vida deles. Mostra, Senhor, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu amor vertido na cruz por Cristo. E que cada um de nós possa estar com seus olhos abertos, livres para poder ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós te agradecemos, te pedimos ao Pai que tão somente dos nossos lábios saia aquilo, Senhor, que é da Tua vontade, do Teu querer. Usa-nos conforme o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, nós vamos falar sobre Atos 5. Mas a gente vai fazer um pequeno apanhado, só para que a gente possa entender, porque já no começo de Atos 5, nós vamos ter uma briga. Depois eu quero mais, eu já estou com sede agora já. Rapaz, eu acho que o churrasco estava salgado. Mas é o seguinte, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva para poder entender justamente o que a gente vai enfrentar logo no início de Atos, que vai causar alguma perplexidade ou alguma dificuldade de entendimento nosso. O que aconteceu com Atos? Atos, na verdade, trabalha, desde que Jesus verte o seu sangue na cruz, nós aprendemos que os apóstolos participaram com ele durante um período, foram doutrinados por ele, foram ensinados, tiveram dificuldade de entender algumas coisas espirituais, mas Jesus mostrou para eles, informou, deixou o Espírito Santo para dar esse discernimento. Ele veio, verteu o sangue na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi na direção do Pai, mandou o Espírito Santo como consolador. Tudo isso que eu estou dizendo para você é versículo bíblico, é João 14, 15, e vai um monte que eu não vou contar para vocês agora, a gente já falou muitas vezes. Mas só para a gente ter uma retrospectiva. E o que acontece? Então esse evangelho que os judeus, na verdade, percebiam um Deus como somente o Pentateuco, que eles esperavam um líder, mas um líder, não um líder religioso, mas um líder de guerra, eles tiveram dificuldade de compreender quem era o Messias.
E por esta dificuldade e por ação que foi totalmente contrária, por uma religiosidade muito forte, eles, embora conhecessem a matriz daquilo que viria a ser posteriormente o trabalho para que Jesus chegasse, viesse, contasse, a gente vê em Isaías, a gente vê de várias formas, eles simplesmente não conseguiram perceber as coisas espirituais e crucificaram ao Senhor Jesus. E uma das coisas que disseram, caia sobre nós o sangue dele. Então essa já foi uma primeira dificuldade que a gente vai verificar, um ponto que há agora em Atos 5, que fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, depois disso, quando o Espírito Santo de Deus vem, Atos 2, a gente vê a descida do Espírito Santo que capacita totalmente o servo de Deus para anunciar com autoridade a palavra de Deus. E os apóstolos receberam do Senhor um sopro do Espírito Santo. Jesus Cristo soprou na narina deles o Espírito Santo. E depois disse a eles, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios, trabalhem, façam, levem, estejam. E eles assim fizeram, e muitas pessoas se converteram. A gente vê isso em Atos 4, em Atos 2 a descida do Espírito, em Atos 4 milagres, também milagres aqui a gente vai ver em Atos 5, Atos 6 também. Por quê? Porque isso era fruto da ação de Deus pelo Espírito Santo. Os milagres passaram a fazer uma coisa que hoje para nós é normal, nem todos compreendem, mas é normal. Aquela época o pessoal precisava entender quem era Jesus. Aqueles religiosos da época precisavam compreender como é que Jesus fazia. Quem era Jesus, porque eles não criam nele. E eles ficaram com raiva, os saduceus, os fariseus, os herodianos, ficaram com dificuldades porque eles esperavam, na verdade pensaram o seguinte, olha, ele está tirando a minha autoridade, eu sou líder religioso desse povo. Eu que digo e desdigo aqui sobre tudo. Eu conheço o Pentateuco. Os saduceus eram doutores a respeito da lei, mas eles não conheciam a essência. Tanto que Jesus cumpriu o que dizia a essência da lei, e eles não entenderam o cumprir desta promessa. Eles começaram a pensar do ponto de vista político. Eu vou perder minha autoridade. Mas como eles podem, a gente vai ver em Atos 5, mas como eles podem lutar contra a lei, contra Moisés, contra o templo? Porque, na verdade, os servos de Deus, quando chegaram aqui em Atos 4 e 5, eles já faziam isso no 4, no 2. Eles continuaram anunciando esse evangelho com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, curas, milagres, maravilhas. Pessoas eram curadas, restauradas, a ponto de a gente ver em Atos 4, 5.000 pessoas se convertendo. Ou seja, o evangelho estava caminhando e crescendo a passos largos pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas eles ainda tinham dificuldade. Então nós vamos ler agora um pedacinho de Atos 4 para entender o que acontece em Atos 5, 1, 2, 3 e 4. Tá? Atos 4, versículo 32, diz assim, da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E o 35, e depois, aos pés dos apóstolos, então, se distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. As pessoas começaram a adotar um critério, os servos que se converteram, aqueles que começaram a aceitar a Jesus, começaram a adotar um critério, eles tinham tudo em comum. A gente vê isso em Atos 2, logo depois da descida do Espírito Santo, vê isso em Atos 4. Por quê? Porque para eles era um privilégio servir ao Senhor. Eles entenderam como judeus, como povos daquela época, além dos judeus, perceberam quem era Jesus. Compreenderam a mensagem que era espiritual para a vida deles. E que Jesus era o único que poderia conduzi-los à presença de Deus. Ele era o Salvador do mundo, ele era o Messias.
E essa mensagem foi sendo pregada pelos apóstolos, e depois dos apóstolos, aqueles que se converteram foram capacitados pelo Espírito Santo, e assim também o evangelho foi crescendo, foi indo. E nós chegamos em Atos 5, quando encontramos um casal, e aqui, por isso eu disse tudo isso para vocês, nós temos aqui um problema, Ananias e Safira. Ananias e Safira foi um casal que também estava naquele grupo com todas as pessoas, e definiram que iriam participar, como todos participavam, de vender as suas propriedades e depositarem aos pés dos apóstolos para que isso fosse distribuído entre todo o povo que se convertia. Então ninguém tinha necessidade, eles tinham tudo em comum, e tudo isso era feito de livre e espontânea vontade, com o coração e dedicação na obra. Não era uma obrigação, não era algo que Deus havia pedido para eles de uma forma direta, não era algo que Deus impunha a eles de forma alguma, era algo que nasceu no coração deles, e eles, por esta comunhão que passou a existir neles, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito e no seu, e diz que nós somos servos de Deus, nos dando essa unidade. A unidade que existe em nós está pelo Espírito Santo de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus que nos purifica, mostrando para nós o que Jesus deixou. Ele explica para nós a palavra, ele sonda os nossos corações, ele é capaz de conhecer, antes mesmo de você pensar, aquilo que está lá dentro do teu coração. E olha só o que aconteceu com Ananias e Safira. Vamos ler lá os versículos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Atos 5, 1. Eu vou ler na telinha, não aqui, que a minha versão é outra, mas de qualquer forma, vamos lá. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Veja, também vendeu uma propriedade, tá? Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. Veja, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também. Ou seja, eles entraram num conluio lá, vamos segurar uma parte aqui, não vamos dar tudo, coisa e tal, né? E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Ele fez o que todo mundo estava fazendo, tá? O problema começou a surgir aqui. Olha o que Pedro diz para ele. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte para si? Olha bem, guardar uma parte para si do dinheiro que recebeu pela propriedade. Deixa aí no 3, olha o que tem de interessante aqui. Primeiro, não havia uma obrigação, nem para Ananias, nem para Safira, nem para ninguém, de que ao venderem a propriedade, nem sequer um pedido para que fizessem isso. Havia uma intenção no coração dada pela comunhão que eles tinham. E em dado momento, então, Ananias e Safira resolvem guardar uma parte, mas comunicar que para eles, no coração deles, eles declararam isso. Eles, ao entregarem, deram um entendimento que estavam dando tudo, mas na verdade eles entraram em acordo para guardar uma parte. Para, de certa forma, dizer assim, eu também sou generoso, eu sou o cara. Ou seja, eles queriam, por orgulho, para ter um status, porque todo mundo estava dando, eu vou fazer também. O que a gente aprendeu agora há pouco sobre dízimos e ofertas? Ele diz assim, você tem que dar com alegria, não é por obrigação. Você faz uma oferta, você dá um dízimo por alegria, porque você sentiu no coração. Deus não vai lá e diz assim, bota a faca no teu peito, nem bota um revólver no teu peito e diz, entrega. Não, ele diz, atrasei, e depois fazei prova de mim. Mas faz isso com alegria. Malaquias 3,10 para trazer. Mas faz isso com alegria. E ele também diz em Malaquias, olha, o que você me rouba? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então aqui, nesse aspecto em especial, Ananias e Safira tomaram uma atitude que não foi contra o homem, que não foi para, digamos, atingir ao homem, porque no seu íntimo, no seu interior, eles fizeram isso diante de Deus. E aí surge o 4, porque eu vou ler o 3 primeiro, volta para o 3, eu vou ler o 3 para a gente entender uma coisa. Volta o 3, por favor. Então perguntou Pedro, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse? Esse termo enchesse é o mesmo que diz assim, enchei-vos do Espírito. Isto quer dizer que ele foi atacado de tal forma
que aquilo que era negativo no coração dele o tomou por completo. E aí ele no coração dele o que faz? Pegou uma importância, só que na hora de doar, na hora de dar, ele deu a entender que deu tudo. Ou seja, ele foi mentiroso e desonesto. Mas não precisava disso. Ele não tinha essa necessidade. Não foi isso que foi pedido. Era simplesmente um ato voluntário. Mas o que ele fez? Ele foi lá e reteve. Olha o que diz o quarto. O quarto diz assim: ele não lhe pertencia. A pergunta de Pedro para ele: ele não te pertencia? Ele diz assim: e depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? Ou seja, o dinheiro não era teu? Não era você que decidia? Por que você fez isso? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Ou seja, por que você permitiu que o teu coração fosse invadido por mentir? Aí ele completa: ao Espírito Santo. Mentir a Deus. Ele não mentiu a homens, ele mentiu a Deus. E aqui surgiu um problema. Porque quando ele fez isso, a palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração. Aqui é um detalhe que eu e você precisamos entender, que esse sondar de Deus é algo distinto. Jeremias 17:10, só na parte A. Jeremias 17:10 vai falar sobre esse toque especial, sobre essa forma que Deus age. Jeremias 17:10 diz assim, ó: eu sou o Senhor que sondo o coração e examina a mente. Ele sonda o coração e examina a mente. Então, o primeiro passo que a gente vê é que, nesse aspecto do acontecimento de Atos, Deus conhecia a intenção que estava no coração, primeiro de Ananias, que foi em conluio com a esposa, e depois a esposa se completou. A gente vai ver que os dois morreram. Literalmente, os dois morreram, né? Mas isso tudo foi fruto de quê? Foi fruto simplesmente de um ato equivocado, um ato de mentir, não a homem, mas mentir a Deus. Aqui tem um outro detalhe, quer ver uma coisa? Provérbios 21:2. Se tiver na NTLH, seria legal, hein? Se tiver na NTLH, é uma bênção. Se não tiver, pode botar na NVI mesmo, que a gente vai do mesmo jeito. Provérbios 21:2. Provérbios 21:2, esse está na NTLH? Tá, esse é NTLH. Se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre-se que o Senhor julga as suas intenções. Ou seja, o Espírito Santo de Deus adentra no meu coração e no seu, e sabe antes mesmo de você pensar, porque a gente sabe que Deus está ontem, hoje e amanhã. É um Deus que ele é atemporal. Ele existe ontem, hoje e amanhã. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E isso faz toda a diferença para essa decisão que foi tomada aqui. Porque, na verdade, a gente já começa a pensar, imagina, poxa, mas por que será, né? Olhe bem o que nós temos lá em Salmos 7, 11 e 12. Salmos 7, 11 e 12. Salmos 7, 11 já diz: Deus é um justo juiz, um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Próximo. O 12. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Aqui a gente começa a pensar o seguinte: a gente sempre pensa, e é uma realidade, Deus é amor. Mas Deus sonda o meu coração e o seu, e Ele é justiça. Ele é amor em justiça, justiça em amor. Ele verteu o sangue de Jesus Cristo na cruz para poder enxergar-nos sem nos consumir. É o que diz a palavra. Se não fosse isso, nós seríamos consumidos só porque Ele estava nos olhando. Então aqui aconteceu um probleminha. A gente vai verificar que Ananias e Safira acabaram tendo um problema. No versículo 5, vamos ler o versículo 5. Ó. O 4 a gente viu, por que você fez isso? Não mentisse a Deus, mas não mentisse aos homens, mas a Deus. E aí no 5, ele diz assim, ó: ouvindo isso,
Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Lembrem-se que, dentro desse critério, todos tinham um pensamento em comum, todos tinham a ação do Espírito Santo de Deus, todos trabalhavam em prol da propagação do Evangelho. E todos que estavam na volta tinham uma percepção contrária. Jesus, na verdade, para eles, era mais um profeta. Não sei, não, ele não é o Messias. Para nós, ele não é o Messias. O Messias é alguém que vai lutar conosco. E aí Jesus vem e faz um rebuliço. E os apóstolos continuaram falando de Cristo, mesmo depois de tanta perseguição. A gente vê no capítulo 1, 2, 3, a gente vê a dificuldade que eles enfrentavam, sendo presos, sendo soltos, indo para o cárcere, sofrendo açoites, porque anunciavam a palavra. E por que isso acontecia? Porque eles começaram a ter do povo aquilo que a palavra nos garante, ou seja, cada um que ouviu e creu foi restaurado, foi renovado, curas foram feitas, milagres foram feitos. E não ficou só para aquele tempo, a gente sabe disso, acontece ainda nos nossos dias, e com força, como diz o pastor, é algo que faz diferença para a minha vida e para a sua, e para a vida daqueles que se achegam para ver a luz de Cristo em nós, tá certo? E aí o que acontece? Primeiro Ananias toma uma rasteira daquelas, não volto mais, morreu. Ananias morreu por quê? Porque ele mentiu. Mas ele não é porque ele mentiu para mim e para você. É porque ele mentiu para Deus. E Deus é justo juiz. Eu vou tomar um pouquinho dessa água aqui. Se conseguir mais, eu fico feliz. Rapaz, tava salgado. A gente almoçou aqui. Mas o negócio tava meio salgado, ó, bem. Esse negócio é punk, pai. Tem que cuidar. Olha uma outra situação que é interessante nós observarmos, que quando eu falo que Deus é um justo juiz, quando nós nos colocamos diante de Deus dizendo Ele é justo juiz, Ele não julga com o que Ele não sabe, Ele não julga por provas que nós, como seres humanos, apresentamos, Ele não julga como alguém que é político, Ele não julga como alguém que é tendencioso. Ele julga de forma a compreender e entender o ontem, o hoje e o amanhã de todos nós. Então, quando ele toma uma decisão, é uma decisão soberana. Soberana. Deuteronômios 10, 17. Deuteronômios 10, 17 vai falar da soberania de Deus. Vai dizer para mim e para você assim, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível. Isso já vem desde o Antigo Testamento. E você tem que entender que Ele é temível, Ele te ama, mas você precisa temê-lo. Você precisa entender que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. É o que diz a palavra. Depois ele diz assim, ó, que não age com parcialidade nem aceita suborno, nego velho. Prestou atenção por que o Ananias se lascou e morreu? Aí o pessoal vai dizer, não, mas Cristo não o salvou? Mas você já parou para pensar que naquele momento a morte de Ananias e de Safira serviu para que outras vidas se rendessem ao Pai? Você já pensou que Deus não está preocupado com o tempo que Ananias e Safira vai passar conosco? Porque segundo os Salmos, 80 anos, eu já disse algumas vezes isso aqui, segundo os Salmos, 80 ou 120 anos, dependendo do esforço e cansaço. Então veja, Deus está preocupado com a tua e a minha eternidade. Então quando Deus toma uma decisão na minha vida e na sua, seja ela de levar-nos ou não, foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão para as pessoas, embora elas tenham falhado. A gente não compreende porque não enxerga a totalidade, só um pedaço. E pensamos como seres humanos, dizendo assim, puxa, mas ele não é amor, por que ele matou? Na verdade, ele é amor e justiça. Você viu o resultado da morte?
Já parou para pensar no resultado da morte de Ananias e Safira? Já pensou no que aconteceu e o que Deus fez depois? O que Deus fez depois, meu camarada, eu e você vamos saber na glória. Porque eu não encontro um relato que diga assim, não, olha, eu encontro perspectiva teológica sobre isso ou aquilo, essa ou aquela decisão. Mas dito alto, claro, em bom som, Ananias e Safira foi isso, ou é aquilo outro. Não. Existem coisas, diz a palavra de Deus, que eu e você só vamos conhecer, mistérios, coisas que nos serão reveladas só na presença de Deus. O que tem de importante está aqui, ó. Então, se você está preocupado com Ananias e Safira, saiba que Deus fez o melhor para a vida deles. E o melhor para o evangelho naquele momento. Porque veja só o que aconteceu na sequência aqui, ó. Quando a gente continua lendo, a gente verifica no versículo 11, depois a gente vê que, na verdade, a nossa digníssima esposa, a Safira, também voltou, olha bem, a Safira também vai na presença de Pedro, para na frente dele, e ele dá uma oportunidade para ela. Ele diz, e aí, Safira, como é que foi o negócio? O que aconteceu? Aí ela, ao invés de confessar e reconhecer o seu erro, o que ela faz? Ela assume como sendo real. E aí ela também é conduzida para o que se chama de ela morreu. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, aqui, ó, no versículo 9, tornou-lhes Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E aí o versículo 11 vai dizer, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vejam que quando Jesus veio, a rapaziada estava pensando o seguinte, conversa fiada. É besteira, a gente vai ver Gamaliel na frente agora, que nós vamos conversar. Gamaliel deu uma instrução. Gamaliel, que é o próximo ponto que a gente pode verificar, Gamaliel ele deu uma instrução para os servos de Deus, para o pessoal do concílio. Ele disse assim, está lá em primeiro os apóstolos são presos, mas eu já vou para Gamaliel do final, depois eu volto para os apóstolos são presos. Gamaliel diz assim, olha, faz uma coisa, vocês nem precisam, não prendam eles, não prendam porque se vocês prenderem, e se eles estiverem certos falando sobre Deus, eles simplesmente vocês não vão conseguir pará-los. Mas se eles, na verdade, não estão falando por Deus, eles vão cair no descaso. Ele deu essa instrução quando os discípulos estavam presos. Eles foram levados à cadeia várias vezes. A gente vê isso em 5, 17 a 25. Olha o que diz ali, por exemplo, a prisão dos apóstolos lá no 17. Levando-se, porém, ao sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, aquela rapaziada que estava correndo atrás tentando ficar com a autoridade, tomaram-se de inveja. Primeiro eles ficaram com inveja. Eles tiveram inveja, os caras começaram a ter uma divulgação, um crescimento que não vinha da vida deles, vinha da ação do Espírito Santo de Deus neles. Isso fez toda a diferença para eles. E eles não sabiam muito o que fazer com isso, estavam perdidos. Eles ficaram totalmente perdidos. Então, no primeiro momento, eles são presos. E aí depois acontece ali o que nós temos no 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. E lhes disse, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que quer dizer isso? Os caras foram presos, estavam recebendo pancada. A recém-Cristo havia sido morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Eles estavam iniciando essa colocação da palavra. Eles receberam o Espírito Santo. Atos 1:8 fala sobre isso. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo.
poder para anunciar, para falar. Era isso que eles tinham. E é isso que nós precisamos buscar. Poder que vem dos céus para falar do Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua. E aí o que aconteceu com eles? Esses pregadores, os apóstolos, naquele período, eles estavam falando a palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A gente vai ver o Estevão totalmente perdido no capítulo 6, o Estevão falando, dando maravilhas, sendo questionado por alguns que se diziam livres, para adorar, porque eles tinham uma dificuldade. Então a gente vê aqui que eles são presos, eles são encarcerados, eles sofrem açoites, eles têm dificuldades, mas o poder de Deus age de uma forma diferente. Tendo ouvido isso, logo rompeu o dia, entraram no templo e passaram a ensinar. Eles saíram e foram para o templo, independente das perseguições, para ensinar sobre Cristo. E aí, os do Sinédrio que estavam correndo atrás, querendo saber, cadê o pessoal? O que houve? Cadê os caras que a gente botou? Vai lá pegar os caras que a gente está preso lá. Chegando lá, ele disse assim, não encontramos ninguém. Eles estão lá, na verdade, falando no templo, pregando, ensinando no templo. E aí, nessa altura do campeonato, eles já estavam com dificuldades de poder parar aquele povo. E a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia, você não para, você não consegue. Há mais de 2000 anos tentam parar o evangelho. Quem conseguiu? Você está recebendo o evangelho? Tem lugar que é proibido de entrar, Jesus vai lá e prega. Você já ouviu isso? Tem lugar que é difícil de você falar. Tem lugar que está matando cristão direto, não pode nem dizer oi, nem ter Bíblia. E nesse lugar que ninguém pode entrar, Cristo está chegando, por que tu está aí me perseguindo? Que nem Paulo, qual é a tua? Eu sou o Cristo, cara. E tem gente se convertendo, começa a pesquisar na internet que tu vai ver anúncio de pessoas hoje, eu não estou falando de lá não, hein? Estou falando de hoje. Se convertendo porque Cristo está aparecendo para eles e falando do evangelho. Não dá para entrar? Você não quer deixar? Então eu vou converter vocês aqui. Ô Paulo, tu vai me perseguir? Atos 9? Então tá, Paulo, vem cá, eu vou te mostrar como é que é. Você vai ser o cara que vai pregar para os gentios. Jesus Cristo não para, a palavra de Deus não volta vazia, você não vai conseguir parar ela. Então, na sequência disso, a gente descobre, além da prisão dos apóstolos que aconteceram, eu vejo que eles são deixados no cárcere, depois o pessoal procura. Olha o que diz lá o versículo 23 e depois o 25. O 23 de Atos 5, Atos 23, encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, estava tudo legal, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Ninguém abriu nada, simplesmente o anjo foi lá, vem cá, vem comigo. Vai lá para o templo e vai lá pregar. E tu acha que isso não acontece hoje? Tu acha que o que Deus fez lá não faz aqui? Faz, continua fazendo, e até que ele volte, vai continuar acontecendo. Se precisar mover céu e terra, ele move. Se for necessário parar o sol, ele para. Mas pela tua palavra. Veja que Deus parou o sol, mas foi necessária a palavra de um servo. Sem a palavra do servo, está parado. Então eu e você somos um instrumento para que a coisa continue acontecendo. No poder de Deus que habita e age em nós. O 25 diz, nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou. Eis que os homens que recolheste no cárcere, estão no templo ensinando o povo. Estou tentando tudo, mas eles estão lá no templo ensinando para o povo. Azar o teu se você quer aprender ele. E se você tentar isso hoje, vai acontecer da mesma forma, tá? Não fica triste não. E aí vem aqui no 28 dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Ou seja, eles achavam que eles tinham autoridade para dizer alguma coisa. Aí Pedro disse para ele, não me leva a mal, mas mais vale a pena seguir o que Deus diz do que os homens falam. Isso é o que eu e você devemos fazer e enfrentar, para poder seguir com a palavra de Deus. Aí viemos daquele parecer de Gamaliel, do capítulo 5. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, no versículo 33. Eles estavam tentando matar de tudo que era jeito. Chamando os apóstolos,
açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram, e no 41 está assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando, ou seja, com alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Veja que não importa o que aconteça, Deus providencia, Deus trabalha, Deus age. E para eles era uma bênção, era uma alegria serem perseguidos pelo nome de Jesus, porque eles estavam falando desse Cristo maravilhoso. Aí entramos no capítulo 6, as instituições. Primeiro a instituição dos diáconos. Os diáconos, na verdade, a gente teve muito crescimento, a palavra de Deus cresceu, as pessoas começaram a vir, começaram a participar, começaram a ficar. Eu preciso andar, eu preciso estar. E o que aconteceu? Muita gente e os apóstolos para trabalhar. Mas eles tinham uma função. Qual era a função? Oração e pregação da palavra. Os apóstolos trabalhavam no sentido de se encherem de Deus, orarem ao Senhor, buscarem a Deus, e também de comunicar, de anunciar essa palavra. E aí, em dado momento, eles disseram: só um pouquinho, para tudo. Tem muita gente, porque começou um pessoal a reclamar, você vai ler isso em Atos 6, começou um pessoal a reclamar que as viúvas não estavam recebendo a importância que caberia a elas, porque órfãos e viúvas recebiam uma importância que era dada no repartir do pão. Sempre que eles recebiam aqueles valores, eles compartilhavam com todos que estavam junto com eles. E aí os helenistas, a rapaziada lá da Grécia, do meu povo lá, eu sou grego perdido no Brasil, quer dizer, meio, um terço. Tá, o DNA, tá tudo certo. Então o que aconteceu? A rapaziada da Grécia, ela resolveu ficar revoltada. Não, peraí só um pouquinho, as nossas viúvas, os nossos órfãos não estão recebendo. E aí o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos disseram: peraí, só vamos ter que resolver isso. Só um pouquinho, você está atrapalhando nós aí. Não atrapalha não. Então ele disse, o que acontece primeiro no 6:1 lá? Ora, aqueles dias multiplicava-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou seja, tanto lá quanto aqui, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a caminhar e a levar o evangelho, não somente na palavra. Porque quando nós pregamos, falamos de Cristo, acontece que pessoas vêm para aceitar este Cristo, são tocadas por este Espírito Santo, e Ele explica e eles vêm. E quando eles vêm, nós precisamos cuidar das coisas do Senhor, do templo. Nós precisamos cuidar de como é que você acha que acontece toda essa situação aqui? O irmãozinho está tocando, o outro não está mais. Tinha um na bateria, se perdeu, vou, e o outro está ali no prompt, o outro está lá atrás sentado rindo da minha cara porque está lá filmando, e outro dia ele viu que eu tomei um tombo e ele não tirou, ele é sem vergonha, mas é gente fina, gosto dele assim mesmo. Mas eu te pego, não dá nada. Aí, olha, o que acontece? Nós temos pessoas que trabalham e que têm situações e atitudes que precisam ser atendidas, e o pastor não pode pregar, ou seja, aquela história do futebol, né? Deixa que eu chuto. Ele chuta, defende, ataca, bota a bola no centro, bate o escanteio. Não, isso não funciona assim. Então os apóstolos descobriram isso já naquela época, e então é constituído ali, começa a acontecer a questão dos diáconos, para que eles pudessem atender às outras necessidades, as necessidades que aconteciam fora a pregação, fora o momento da palavra, fora o momento do púlpito.
Hoje mesmo a gente começa a dizer, precisamos fazer uma reforma aqui, uma reforma lá, tem que mudar, tem que reforma em Porto Alegre. Nós temos muitas coisas para fazer. E, na verdade, isso não é uma questão espiritual, é administrativa. Mas, ao mesmo tempo, naquele período e naquela situação, eles atendiam de forma não só material. Porque quando iam falar, que era a questão do Estevão, o Estevão era extremamente envolvido com o Espírito Santo, tinha uma acessão de poder muito forte na vida dele. E ele então saía para falar de Deus sobre isso. O primeiro ponto que a gente vê, a instituição dos diáconos, nós vamos encontrar essa situação no 16, que vai do 1 até o 8. Vai do 1 ao 8. Não, do 1 ao 7, perdão. Vai do 1 ao 7. Então a gente vê o quê? Estevão cheio de graça, isso aqui eu estou lá no 8. Estevão cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No 7 diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que acontece? Qual é a situação que eles viviam? Vejam, os apóstolos pregando, falando de Cristo, poder de Deus sendo manifesto com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus sendo pregada a todas as pessoas. Pessoas vindo diante de Cristo a rodo, num lugar em que a religiosidade era forte, e ainda é hoje em alguns casos. Mas nada disso impediu, nem no início, nem no meio, e nem muito menos antes de Cristo voltar. Que nós vamos chamar não de fim, mas de só o começo. Porque quando ele volta para levar eu e você para a eternidade. E aí, filho, é a eternidade com Cristo na presença de Deus. Não dá nada. O resto é besteira, nem dor eu vou sentir mais. A queda que eu tomei aqui, que ele ficou rindo lá, ó, e não tirou a câmera, não vai acontecer lá não. Que eu vou receber um corpo incorruptível, tá pensando? É nós na fita e o irmão no DVD, duvido que pare. Tá? Então, o que acontece agora para a gente poder encerrar? Porque senão eles vão me matar, dizendo que eu fiquei 2 semanas e mais 3 meses aqui, tá? Na segunda parte, nós vemos Estevão perante o Sinédrio. Porque Estevão perante o Sinédrio, ele começa a ser questionado. Por que você faz isso? Por que você está pregando isso? Por que você fala desse Cristo? Você está mexendo com coisas que são importantes para nós. Se nós lermos o capítulo 6, do 8 para frente, a gente vai ver isso. E olha o que diz ali, só para a gente complementar aqui. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual o Estevão estava falando. Então, eles subornaram. Eles, além de subornar, eles inflamaram o povo contra. Isso está no 12, está no 13. Apresentaram testemunhos falsos, está no 13. Ou seja, eles atuaram de tal forma para evitar que a palavra que Estevão falava com propriedade e com autoridade vinda do Espírito avançasse. Mas olha o que acontece no final. Olha como acontece isso aqui. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eles estavam preocupados com costume e lei. E no 15 diz assim, todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Queridos, saibam que, assim como eles, eu e você, continuamos os Atos dos Apóstolos. Continuamos Atos 29. Cada um de nós está produzindo para a eternidade. Que eu e você possamos nos entregar ao Senhor de tal forma que o Espírito Santo haja em nós, a ponto de nós sermos usados, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Que nós possamos ser esses ceifeiros. Que eu e você possamos ser aqueles que estão dispostos a ser o Estevão, a ser o Paulo, a ser o Pedro, a ser o João, ou a ser o Josézinho, que eu nem conheço, mas Deus conhece o coração dele e vai usá-lo com poder e glória. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É aquele que sonda os nossos corações no íntimo, e a sua palavra penetra a divisão da alma e do espírito, fazendo-nos compreender as maravilhas de Deus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua, que Deus nos dê cada dia mais a capacidade de entendê-lo e nos leve à presença dele para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Que palavra poderosa vindo do trono de Deus. E maravilhoso quando o Ícaro encerra essa palavra dizendo que todos viam o semblante de Estevão como se fosse de um anjo. E aí eu paro para pensar, Kelvin, como as pessoas têm nos visto? Será com o semblante de um anjo? Estevão, ele não abriu mão daquilo que ele acreditava. Que eu e você possamos nunca abrirmos mão do eterno. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Estevão partiu e mesmo sendo apedrejado, ele orava, clamando pela vida daqueles que estavam fazendo isso com ele. Ele foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida, a eternidade. Amém? Vamos encerrar essa manhã maravilhosa mais uma vez dizendo que o nosso Deus abriu mão da sua glória para viver a nossa história. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou
debaixo da terra. declarando: o meu Senhor é o castelo forte, Ele é o príncipe da paz. Aleluia.